você sabe o que é LOAS? E quem tem direito ao benefício? Diferente do que muitos pensam, o benefício de prestação continuada, o BPC, também conhecido como LOAS, não é uma aposentadoria, tá bom? Isso porque o segurado não precisa contribuir com o INSS para ter direito a esse benefício. Legal, né, Abi? Muito legal. E esse tipo de benefício, ele não prevê o pagamento do 13º salário, por exemplo, não deixa a pensão por morte, porém, ele garante um salário mínimo por mês a pessoas com deficiência de qualquer idade e idosos que tenham a partir de 65 anos, desde que se enquadrem em alguns critérios. Exatamente. Embora não substitua a aposentadoria completa, o LOAS é uma ferramenta essencial de proteção social no Brasil. Então a gente vai entender melhor sobre esse assunto, o que é necessário, né? O que a pessoa precisa para conseguir esse benefício. Quem explica pra gente é o advogado Fernando Barros. Fernando, doutor, seja muito bem-vindo, viu? Tudo jóia? Tudo jóia. Boa tarde Seja pra você. bem-vindo. Tudo bem, por favor? Fique à vontade. Você de casa, aproveite. Se você tem dúvidas sobre a aposentadoria, sobre o LOA, já manda mensagem no nosso WhatsApp, que é o 12 99605 7731, ou também na foto do doutor aqui no @programa Viva a Tarde. Já tá também com foto lá no nosso Instagram, doutor. Vamos começar a papear? Vamos. Quando a gente fala de LOAS, a gente, falou ali antes de chamar o senhor que é diferente de uma aposentadoria normal do INSS, né? Qual que é essa diferença de um e de outro? O LOAS, popularmente conhecido como LOAS, é um benefício previsto na Constituição Federal às pessoas que não consigam prover o próprio sustento. Então, por ser de natureza assistencial, como você falou, não possui 13º, possui alguns requisitos para você conseguir acesso a esse benefício. Cada ano que passa, eles estão mais estreitos, mais difícil de conseguir, mas é uma forma de compensar a sociedade para as pessoas mais vulneráveis. Entendi. E quem que tem direito, doutor? Os idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiência. Aí a questão da deficiência é um pouco discutível, porque a gente não fala de incapacidade, igual uma aposentadoria por invalidez, que a pessoa não tem que estar incapaz para o trabalho. Nesse caso é quem tem impedimento a longo prazo. Então entra deficiência, algumas Doenças também? doenças, alguns transtornos psiquiátricos, autismo, fibromialgia, não há uma lista exata, mas depende muito do caso, de caso a caso, para se demonstrar esse impedimento, que essa pessoa não consegue trabalhar e também não possui renda da sua família para poder sobreviver. Você falou idosos acima de 65 anos, mas também existem regras. Não é qualquer idoso que fez 65 anos já pode pedir esse benefício. Existem regras também? Sim, tanto para o idoso quanto para o acesso ao BPC deficiente, o caráter econômico vai contar muito, é o principal, né? Então, a renda familiar total da família não pode superar 1/4 per capita, do salário mínimo. Ou seja, a renda de cada pessoa não pode superar 1/4. Então, tem esse critério para que esse benefício, como assistencial, ele possa ser pago apenas a quem precisa de fato. Tem a Doutor, destino nossa, correto, né? Se a gente for fazer a conta, né? É que é muito triste se a gente for pensar nisso, né? É muito pouquinho. Mas 1/4 é muito pouco. Dá R$ 379 por pessoa. Uma família com 4 pessoas hoje ganhando um salário mínimo, esse seria o padrão de acesso ao benefício. Óbvio que algumas situações são relativizadas na justiça, é analisado o caso concreto, não somente esse critério, mas é um critério estabelecido em lei. E esse valor do benefício também é um salário mínimo que esse idoso ou essa pessoa com deficiência vai receber? O valor é sempre de um salário mínimo. A própria Constituição, quando criou esse benefício, ela disse que é um salário mínimo. E como que faz essa solicitação, doutor? Porque ali a gente tem que ter comprovações de quê? Por exemplo, de médico, que tipo de documentos, o que a gente precisa para fazer essa solicitação? Quando a gente fala no BPC idoso, o idoso precisa completar os 65 anos, e aí tem uma diferença, porque pelo Estatuto do Idoso é a partir de 60 anos, mas para o BPC idoso é 65, tem essa diferença também. Mas ele, tanto o idoso quanto o portador de impedimento, ele precisa fazer cadastro no CRAS ou CREAS da cidade que mora. Ali sim vai se averiguar, ele vai declarar quem mora na casa, quem compõe o núcleo familiar dele, e ali sim vai se aferir o valor da renda familiar. É o principal para ele conseguir dar entrada nesse benefício.
Para quem possui esse impedimento, precisa também dos laudos médicos que demonstrem esse impedimento, não só que exponham, olha, essa pessoa possui artrose, alguma doença ortopédica, mas que ali relate o histórico dela, e o impedimento também a longo prazo, não somente a doença. E aí, nesse caso, por exemplo, da deficiência, doutor, é independente da idade. Por exemplo, Independente da se a idade. família é uma família com Sim. crianças, por exemplo, mas que a mãe parou de trabalhar, aí, de repente, ela pode fazer esse pedido pela criança, por exemplo. Sim, a gente fala muito hoje em dia que a gente vê no dia a dia muitas crianças com autismo que conseguem o benefício. Também precisam obedecer o critério de renda, mas eles também têm acesso, desde que exista um relatório médico. Há uma discussão na justiça também se precisa comprovar o impedimento da criança ou se só comprovar que existe uma deficiência em se tratando de criança e adolescente. Mas, independente da idade, vai precisar do relatório médico, exames de imagem e dependendo da situação, que comprovem todo esse diagnóstico dessa pessoa que quer o benefício. Boa, a gente tem uma perguntinha, acho que sobre isso, doutor. Vamos lá. Da Ana Carla. Oi, boa tarde. Tenho uma irmã deficiente autista severa. Ela já tem 30 anos de idade. O BPC dela está no nome do meu pai. Gostaria de saber se meu pai vai poder se aposentar sem perder o benefício dela. Meu pai não pode trabalhar, pois não tem quem cuide dela e ela precisa de cuidado 24 horas por dia. Obrigada, Ana. E aí, doutor? Boa pergunta. Vai entrar na questão que a gente falou do valor da aposentadoria. Se ao conceder o benefício, a aposentadoria do pai dela, essa renda extrapolar o limite, o INSS automaticamente vai cortar o BPC dela, entendeu? Ah, é mesmo? Mas ele que vai se aposentar. E daí... Mas Sim, mora com mas ele, né? Mas Mora compõe com o ele, núcleo familiar. Nesses casos, a renda vai ser toda Da família. da família. Ai, por isso que eu fico pensando, doutor, é muito pouco, né? Eu entendo. Não, né? se você for pensar numa família que não tem nada, é uma super ajuda, né? A pessoa que recebia Sim. tão pouco, né, que tinha tão pouco, é uma ajuda. Todo benefício, ele é bem-vindo. Mas é quando a gente fala da realidade do brasileiro, das coisas tão caras, Tão né? caro, você fala assim, mesmo esse benefício ainda não é o suficiente para você ter uma Sim. vida digna numa casa de 4 pessoas. Alguns casos que né? você consegue relativizar. No caso do pai dela, se ele receber um salário mínimo só, esse valor pode ser descartado para fins de cálculo da renda. Mas precisa saber exatamente o valor. Se for 1.520, já não é o salário mínimo, já vai computar. Entendi. Antigamente, até um tempo atrás, valores de Bolsa Família, outros benefícios, não contavam. Hoje já conta. De um tempo, de uns meses para cá, esses valores já são computados. Porque, geralmente, quando a pessoa faz cadastro no CREAS ou no CRAS da cidade, ali já se busca algum benefício, um Bolsa Família, algum auxílio que aquela família precise. E antes não se computava naquela renda. Então, era mais fácil conseguir um BPC e um Bolsa Família, por exemplo. Hoje, esse valor já conta. Então, dependendo da composição da família, isso já vai atrapalhar. O senhor falou de CREA, né? Que é o CREA? É o Centro de Referência de Assistência Social. Toda cidade tem Toda cidade CREA, tem. onde a pessoa vai lá e faz o seu cadastro e recebe seus benefícios, é isso? Sim, a maioria das cidades possui CRAS, né? Mas acaba sendo o mesmo núcleo e é ali que a pessoa tem que procurar. O assistente social do município, ele vai auxiliar. É a porta de entrada para Sim. receber os benefícios. Sim. E hoje, tendo essa maior dificuldade de acesso aos benefícios, isso é muito importante, você ter esse acesso a um CRAS, para você também se informar. Muitas vezes as pessoas não buscam essa orientação e acabam trocando alguma informação ou se enganando de alguma coisa. Perdendo um benefício que poderia ter, né, doutor? Poderia receber. Então, a ou gente nem chegando ao sabe, INSS né, do sem a LOAS. documentação correta, entendeu? Tem muito isso hoje em dia. Doutora, desculpa. Não, pode fazer a sua. É que a gente está aqui, empolgadíssima. Qual que é a diferença, né, da aposentadoria por invalidez e do LOAS? Porque as pessoas confundem um pouco também. E como a gente não fala de capacidades, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. A aposentadoria por incapacidade permanente, que antigamente chamava aposentadoria por invalidez, ela é a aposentadoria concedida aos segurados, as pessoas que contribuem para o INSS, que possuem uma incapacidade para o trabalho, de forma definitiva. E aquelas pessoas que possuem alguma doença, algum problema de saúde, que vai incapacitar ela para o trabalho. Então, elas, tendo a comprovação dessa incapacidade permanente e definitiva, elas conseguem a aposentadoria. É um benefício para quem paga o INSS, é um benefício da Seguridade Social. Embora o BPC também seja pago pelo INSS, tem um caráter assistencial.
A aposentadoria, por ter o caráter contributivo de quem está pagando o INSS, tem maiores garantias, um 13º, entendeu? O BPC tem várias revisões, então acaba sendo um caminho mais difícil. Mas para quem não tem contribuição, ou para quem tem contribuição, mas não está contribuindo e precisa de um benefício, o BPC é a saída. Atinge, né? O que eu ia perguntar é que a gente falou dessa coisa da renda familiar, né? Do núcleo familiar. Então, se a pessoa tem, por exemplo, 2 filhos, um que tem alguma deficiência, algum problema, e o outro também, vai ser um único benefício, um único LOAS para essa família toda? Na teoria, pode existir dois BPCs na mesma família. Na prática, a gente vê isso cada vez mais difícil de acontecer. Muitas pessoas recorrem à justiça, porque nesses casos há entendimento dos tribunais que é possível ter 2 BPCs na família. Perfeito. A gente tem pergunta? Tem, acho que tem doutor? perguntinha. Vamos lá. É a Raniele. Ela falou, boa tarde. É verdade que o alcoolismo dá direito à pessoa a receber o LOAS quando a pessoa não tem mais condições de trabalhar? Depende. Doutor? Depende também? Depende. Tudo depende. O alcoolismo ele também está classificado como uma doença, então a se aferir, a BPC que ela perguntou, então, sendo comprovada que esse alcoolismo gera uma... Incapacidade? A incapacidade seria para aposentadoria, mas o impedimento de pelo menos 2 anos, quando a gente fala de impedimento a longo prazo, ele conseguiria sim o benefício. Olha só, eu não sabia, não. E, doutor, quando a gente fala desse prazo, por exemplo, depois desses 2 anos, é necessário fazer um outro exame, por exemplo, neste caso, fez um tratamento e agora ele está bem, acabou o benefício ou não? Depende. Esse prazo de 2 anos, que a gente fala do impedimento de pelo menos 2 anos, é para caracterizar a limitação daquela pessoa. A revisão do BPC, ela ocorre a cada 2 anos também. Aí, muitos benefícios são suspensos porque a pessoa não atualiza o CAD único, que é o documento, né, o cadastro no CRAS. Então, se você não atualiza o seu CAD único, o benefício vai ser bloqueado. Entendeu? Muitas pessoas são surpreendidas que o benefício é bloqueado, não conseguem receber. Aí precisam correr ao CRAS da cidade para atualizar o cadastro, a renda da família. Então, há essas revisões. Recentemente, é também um novo pente fino, que é uma reavaliação dos benefícios concedidos. Então, é até importante que os beneficiários estejam atentos, que tenham o aplicativo Gov instalado no aparelho, que percebam que o INSS vai notificar muitas pessoas beneficiárias desse BPC para uma revisão. Perfeito. Ali vai ser analisado mais uma vez, tanto o critério econômico quanto da saúde. Boa. Perfeito. Doutor, tem uma perguntinha aqui, ó, que a gente vai fazer para você. Aqui. Tenho fibromialgia e artrite reumatoide. Meu filho paga o INSS para mim. Será que eu tenho direito à aposentadoria? A gente precisa parar e entender a situação dela. Existe uma lista de doenças que dispensam uma carência, porque para você pedir um benefício por incapacidade, você precisa estar contribuindo pelo menos 12 meses antes dessa incapacidade acontecer na pessoa, que a doença é diferente da incapacidade. Então, a gente precisa analisar, no caso dela, se ela possui algum laudo médico que ateste a incapacidade dela na questão da aposentadoria de forma permanente. O que nós vemos é uma grande quantidade de benefícios sendo negados pela fibromialgia, por outras doenças que acabam dificultando esse acesso. Mas, independente da doença, se é artrite, se é a fibromialgia, ela vai ter direito, desde que ela tenha laudos, exames que possam comprovar essa incapacidade. Se ela tiver a carência também necessária para conseguir esse benefício, que não é somente ter a incapacidade ou somente pagar o INSS, precisa de uma carência, de um número de meses para trás para você pedir. Então, precisa analisar na situação dela como estão os laudos médicos. Se o médico dela que assiste ela, ele dá esse parecer dessa incapacidade, tanto de uma doença quanto de outra. Boa, então aproveite para conversar com o seu médico, reveja todo esse seu plano, veja quanto tempo você paga o INSS, né, doutor? Quanto mais documentos você tiver, melhor. Tem mais uma perguntinha aqui, da Marina. Meu cunhado tem 67 anos e é doente psiquiátrico. Mora com a minha cunhada, que recebe um salário mínimo de aposentadoria. Ela mora de aluguel, paga R$ 1.300 de aluguel. Nesse caso, R$ 1.548 menos R$ 1.300, sobra R$ 248. Ele tem direito ao LOAS? Obrigada, Marina.
É o mesmo caso da fibromialgia, nós vamos ter que analisar junto do psiquiatra que acompanha essa pessoa, o que ele atesta. A questão de transtornos psiquiátricos, eles costumam ser transitórios, a visão do INSS. Então, por esse caráter provisório, é um pouco mais difícil, mas não é. Você precisa de, como eu falei da fibromialgia, ter laudos que atestem essa incapacidade, que atestem esse impedimento. Então, vai depender também desse laudo. A questão da renda está ok, a gente consegue discutir isso também. Então, precisa só ter esse conjunto de provas para você pedir o benefício. E, doutor, existe um local, um meio na internet que as pessoas consigam tirar essas dúvidas? Porque são casos muito específicos, né? Às vezes o meu caso é diferente do caso da minha vizinha e a pessoa quer ali, talvez, tirar essa dúvida se vale a pena ou não entrar com LOAS ou com a aposentadoria. Você não precisa de um advogado para solicitar um benefício previdenciário. Mas eu acho que é muito importante a pessoa que quer um benefício, que procura um benefício, se orientar com alguém. Seja com um advogado ou com a defensoria pública da sua cidade, da sua região, para que possa fazer um requerimento, ter um requerimento bem estruturado, com os documentos necessários, para você não ter... você vai esperar meses aí para uma resposta do INSS, para você ter um benefício negado porque faltou um documento ou outro. Então, é muito importante que você tenha um auxílio de qualquer pessoa que possa te orientar a você fazer um requerimento com os documentos corretos. Boa, tem mais uma perguntinha aqui. Boa tarde, da Aldaci. Tenho um filho com uma síndrome rara. Não recebo LOAS e nem Bolsa Família. Meu esposo trabalha como pedreiro. Nem sempre temos uma renda mensal boa. Enfim, sou dona de casa e dedico aos cuidados do meu filho. Me preocupo com a minha aposentadoria. Eu consigo o BPC LOAS? Sim, e a orientação que a gente dá para esse caso é que procure o CRAS da cidade para que ele possa avaliar a situação. Como não é uma renda fixa da família, como uma renda variável, que o CRAS faça. O assistente social vai à casa das pessoas, na maioria das vezes, na maioria das cidades, possuem esse serviço. Então, o assistente social ele vai fazer um estudo da família, que ele pode fazer uma estruturação de um CAD único para avaliar e incluir aquela família num programa de auxílio ou um benefício assistencial. E ela consegue sim. Muito legal. Bom, quando a gente vê, doutor, chegaram muitas perguntas que vocês mandaram pelo WhatsApp. Se vocês quiserem comentar também no Instagram, a gente deixa lá para o doutor tentar responder para vocês. Mas eu acho que isso mostra um pouco do reflexo do nosso Brasil, né? São pessoas tão trabalhadoras. São pessoas que passam tantas dificuldades, são tantos desafios, né? Muitos desafios. Quando você pega, né? Quando você tem ali a realidade de uma doença dentro de casa ou realmente no fim da vida, com uma certa idade, você quer aquela parte de agora eu vou descansar e você não consegue, né? Então são muitos mesmos os desafios, sabe? Mas que bom que a gente tem, de certa forma, essa ajuda. A gente falou que é pequena, mas existe. Tudo na nossa vida a gente tem que batalhar para conseguir. Então, é mais uma forma, né, de você entrar ali, conseguir seu benefício e uma ajudinha que seja pequena, mas que ela seja bem-vinda. É uma população que já está vulnerável, né? Essa é a questão. Exatamente, doutor. Mas é possível que o doutor disse, não desista. Então, tente pegar o máximo de informações possível, porque como é algo que às vezes demora, às vezes você fica um tempão esperando, você cria uma expectativa, e aí faltou um documento e vai ter que esperar mais um tanto. É verdade. Então, aproveite, viu? Tente, não desista, você tem esse direito, então vá procurar o seu direito e converse bastante. As suas mensagens, continua mandando lá no nosso Instagram, o doutor vai responder, mas a gente volta de novo a falar sobre esse assunto. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço doutor, obrigada. o convite, sempre que precisar podem me chamar. Obrigada.